Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Domingo pela manhã é dia de nós nos reunirmos. Mesmo você na sua casa, nós iremos aqui cultuar ao nosso Deus, adorar a esse Deus maravilhoso, esse Deus fiel que tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado da nossa família. E eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos, para nós colocarmos as nossas vidas diante de Deus, para que Ele possa nos abençoar através da sua presença, do seu Santo Espírito e da sua palavra. Paizinho querido, que o Senhor possa nessa manhã receber a cada um de nós como um culto agradável na tua presença. Que o Senhor possa sondar, Deus, a nossa mente e o nosso coração, e ver o quanto nós estamos sedentos e desejosos de ouvir o recado do Senhor. Fala conosco, Pai, porque nós precisamos e queremos te ouvir. Essa é a nossa oração que nós fazemos no nome santo, no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Muito bom dia, meus queridos. Que alegria poder mais uma vez estar com os irmãos para compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Irmãos, nós temos já entrado na terceira semana da nossa
campanha Jesus Transforma a Minha Família. E a cada semana nós temos um grande desafio. Você se lembra da primeira semana? A primeira semana nós desafiamos a cada um dos irmãos a selecionar pelo menos 5 nomes para que você pudesse orar, para que esses nomes pudessem ser alcançados, essas vidas pudessem ser alcançadas com o amor de Cristo. A segunda semana nós compartilhamos sobre o desafio de testemunhar. E nós falamos que testemunhar não é apenas falar de Jesus, mas testemunhar é falar aquilo que Jesus fez na sua vida. Dessa maneira, nessa semana, eu quero pensar junto com você sobre como que nós podemos compartilhar da graça de Cristo. E eu confesso para você que enquanto eu ouvia pastor Sam Tipt, ele tem dado materiais excelentes para nós que estão à disposição de você, eu comecei a fazer uma viagem na minha vida. Eu queria compartilhar com você algumas experiências desde pequenininho, quando ainda filho da zeladora, já morava na igreja e ouvia tantas coisas da palavra de Deus. E o compartilhar desta manhã, quero trazer para você uma recordação de uma mensagem que continua atual, viva. Nós temos, às vezes, preocupado com tantas mensagens, com o que nós vamos falar, que forma que nós vamos falar, porque muitas pessoas já ouviram a mensagem de alguma maneira, ou talvez um texto da qual nós temos para ler. Querido, eu vou falar muita coisa hoje que você já ouviu. Eu comecei a aguçar a minha mente, a minha infância. A minha infância, quando o pastor sempre falava do plano de salvação, e a cada domingo ele desafiava as pessoas a entregar a sua vida a Jesus. Eu lembro, ainda quando criança, de pessoas que tomaram a sua decisão ao lado de Cristo, e hoje eu conheço essas pessoas desenvolvendo o seu ministério em tantos lugares do nosso país e até fora dele. Eu lembro quando eu fui crescendo na adolescência e fui desafiado a uma campanha chamada Já Encontrei a Vida em Jesus Cristo, e nós andávamos em todo o bairro, em tantos lugares, compartilhando da graça e do amor de Cristo. Deus me chamou para o ministério, passei pelo seminário, aprendi muitas coisas, e eu lembro que um dia fui visitar um pastor no seu gabinete, e a minha experiência, que foi naquela visita que eu fiz para aquele pastor, apareceu naquela igreja uma pessoa carente do Evangelho de Cristo, a qual eu lembro que aquele pastor, com toda a sua experiência, convidou aquele jovem para entrar no seu gabinete. E ele não fez nada mais, nada menos do que expor o plano de salvação. E eu lembro que eu olhei para aquele pastor tão experiente e fiquei pensando, puxa, não há nada de novo, a mensagem é a mesma. E agora, quando esta semana ouvia pastor Sam Tipt, algo tocou no meu coração, de que não existe de fato nada de novo a não ser a mensagem de salvação. E me fez voltar a uma experiência de Paulo conversando com o seu discípulo Timóteo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo alguns versículos apenas da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. E ele assim o diz no capítulo 1, verso 3 até o verso 5. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre nas minhas súplicas, noite e dia, porque eu recordo das tuas lágrimas, desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitaste na sua avó Loide, e também na sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Paulo escrevendo ao seu discípulo, ao pastor Timóteo, ele chama a atenção de algo como fé sincera. O que é uma fé sincera?
É algo que sai do fundo do nosso coração. Não é algo que nós conseguimos teatralizar tanto nas nossas vidas, mas é algo que nós vivemos. E eu tenho encontrado pessoas com 10, com 20, com 30, com 40 anos, e todos eles professam a mesma fé do Senhor. Ainda hoje, encontrei uma pessoa que, voltando do hospital, a primeira coisa que ela disse: pastor, ore e agradeça ao meu Deus. Quanto que nós temos, de fato, vivido a nossa fé com a intimidade do Senhor. O que Paulo chama a atenção do seu discípulo Timóteo é para que ele não precisava entrar em conversas tolas. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 16, ele diz o seguinte: mas evita as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Paulo, aconselhando o seu discípulo Timóteo, chama atenção para que ele não se preocupasse com tantas coisas. Eu poderia estar pregando aqui sobre a pandemia, eu poderia estar pregando aqui sobre o momento político atual e tantas coisas que nas redes sociais se discute, mas o que é necessário para a igreja, o que é necessário para nós, a não ser que Deus nos ama e que entregou Jesus Cristo por cada um de nós. Terceira citação que eu descubro aqui de Timóteo, orientação, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14, ele diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Nós temos vivido uma fé onde muitas pessoas têm procurado algo novo, uma experiência nova. Muitas pessoas têm procurado a igreja do momento, como se a forma de pregar mudasse. É verdade que nós temos hoje a internet, temos tantos recursos, mas a mensagem continua a mesma. O povo precisa de salvação, o povo precisa de Jesus Cristo. Mais uma observação, o encontro de Paulo, quando ele, terminando a sua carta, 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, e ele fala que nós devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. No verso 5 ele diz para Timóteo: tu, porém, seja equilibrado em tudo, sofre as aflições. E algo me chamou a atenção: faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O que de mais importante nós temos para pregar? O que de mais importante nós temos para falar da graça e do amor de Cristo? Se não exatamente do plano de salvação para cada um de nós. Queridos, eu gostaria de compartilhar com você algo que você já deve ter escutado, mas eu gostaria que você ouvisse nesta manhã, não pensando que é algo que você já ouviu, mas sim que você pudesse ouvir e entender que esta é a mensagem de salvação. A primeira coisa que nós precisamos descobrir é que Deus nos ama, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Você já ouviu sobre isso? Deus te ama. O versículo tão conhecido, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez eu poderia terminar apenas com esse versículo. Essa é uma grande verdade. O grande problema que nós temos vivido hoje não é o Covid. O grande problema que nós temos vivido hoje é o vazio que existe no coração de pessoas. Muitas pessoas hoje têm dado cabo da sua vida porque não encontram razão da sua existência. E muitos deles têm dito: ninguém realmente me ama. É tão forte nós compartilharmos essa verdade. Deus te ama. Ah, mas existem tantas pessoas no mundo, como é que Deus pode amar a mim?
A palavra de Deus diz que Deus ama todas as pessoas e nenhuma dessas pessoas passa despercebido do amor de Deus. Deus vem ao encontro de homens pecadores. Deus, mesmo sendo santo, Ele olha para cada um de nós. Há um outro texto, que é o texto básico da nossa campanha, Jesus transforma a minha família, que é João 10:10. Ele diz: eu vim para que tenham vida e que essa vida seja uma vida plenamente. Uma vida completa, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que você vale a pena ser vivida. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, lembrar ao seu coração, é que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. A segunda grande verdade que nós precisamos compartilhar com você nessa manhã é que Deus é santo, mas o homem é pecador. E nós temos uma distância muito grande entre um Deus santo e a raça humana, que não consegue agradar a Deus. Romanos, capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e por causa do seu pecado estão separados, estão fora da glória de Deus. Você já tem escutado sobre pecado? Parece que hoje falar e pregar sobre pecado é algo que incomoda o nosso coração, ou talvez não dê ibope. O pecado é simplesmente uma desobediência contra Deus. Por exemplo, todos nós já sentimos ira, já sentimos inveja, cobiça, talvez até já mentimos, já fomos egoístas, orgulhosos. Há algumas pessoas que tendem a convencer que não tem pecado. Queridos, basta nós analisarmos os 10 mandamentos e olhar lá. Será que, porventura, nós nunca usamos o nome de Deus em vão? Será que, de fato, nós temos honrado os nossos pais? Será que nunca mentimos? Quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos descobrir que todos nós temos pecado. Aliás, uma das coisas mais interessantes de analisar sobre esta marca do pecado no ser humano é observar uma criança tão pequena que ninguém ensinou como fazer manha, como reivindicar coisas. E aquela criança tão pequena já consegue ser tão rebelde. A grande dificuldade é que a consequência do nosso pecado é a morte. Romanos capítulo 3, verso 23. Aliás, Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o texto traz aqui que o salário do pecado é a consequência do pecado, e a consequência do pecado é a morte. Morte em duas maneiras que nós podemos avaliar aqui. A primeira é morte distante de Deus, nesta vida agora. É uma vida sem alegria, é uma vida sem paz, é uma vida sem certeza da vida eterna. Isto é, uma vida sem Jesus no nosso coração. Muitas pessoas têm vivido desta maneira, porque elas são escravas do pecado. Uma outra maneira de encararmos esta morte como separação é a morte eterna, ou seja, viver eternamente distante de Deus. Aquilo que nós chamamos de inferno. A palavra de Deus diz que aquele que não reconhece que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, o seu destino é o inferno. Nós não queremos falar sobre isso, isso choca demais. Nós fugimos dessa realidade. Eu lembro, quando criança, lá com uns 10 anos,
Eu ouvia tantas informações, teatro, música, falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, que em breve haveria de acontecer. E aquelas cenas e aquelas peças e a leitura da palavra de Deus incomodavam o meu coração. E dentro daquele contexto, eu me rendi aos pés do Senhor Jesus com 11 anos da minha vida. Queridos, muitas vezes nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que é que tem dominado as nossas vidas. Será que é a alegria de sermos servos do Senhor? Ou os nossos pecados têm dominado a nossa vida? Isaías 59, verso 1 e 2, diz assim o profeta: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que ele não nos escuta. Só existe um grande empecilho entre você e Deus. Chama-se pecado. E todos nós somos herança de Adão. E todos nós temos pecado. E por causa do nosso pecado, as nossas orações não são escutadas pelo Senhor. Nós precisamos de uma terceira e grande verdade. E a grande verdade que nós descobrimos é que Jesus veio para levar a nossa punição dos nossos pecados. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, verso 8, Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, ainda quando éramos pecadores. Deus nos ama tanto que entregou Jesus, seu único filho, para morrer no meu e no seu lugar. Você já ouviu sobre isso? Quantas vezes você já ouviu sobre essa verdade? E quantas vezes essa verdade tem tomado conta do seu coração? Jesus era o único filho de Deus. Ele não tinha cometido nenhum pecado, mas ele foi castigado, ele foi julgado, ele foi condenado até a morte da cruz. Quando Cristo foi pendurado na cruz do Calvário, ele levou naquela cruz o seu e o meu pecado. A morte de Jesus é o único sacrifício suficiente para libertar o homem da culpa do pecado. O sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário nos dá esta alegria, essa certeza. Muita gente tem se apegado a tantas coisas para chegar até Deus, mas não tem encontrado o caminho correto. Esses esforços não podem levar até Jesus. Só Jesus é o caminho que nos dá esperança. João, evangelista João, capítulo 15, verso 13, ele diz o seguinte: Ninguém tem maior amor do que aquele de dar a própria vida pelos seus amigos. Foi isso que Jesus Cristo fez por você. Foi isso que Jesus Cristo fez por toda a raça humana. Será que nós conseguimos compreender essa verdade? Eu não sei se exulta, se pula o seu coração em ouvir mais uma vez esta mensagem. Essa mensagem é a principal da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós queremos falar diferente, queremos pensar em outros assuntos. O que nós precisamos é aprender a compartilhar essa grande verdade. A primeira é que Deus te ama e tem um propósito maravilhoso para a sua vida. A segunda é que Deus é santo, mas todos nós somos pecadores. Mas Deus, com profundo amor, enviou a Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar.
O que você faz com essa verdade? Essa é a quarta coisa que você precisa utilizar para falar de Jesus Cristo para outros, queridos. Coloque a sua fé em Jesus e recebe-o no seu coração. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz o seguinte: porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu quero desafiar a você a pensar sobre essa necessidade de encontrar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Duas coisas você precisa fazer. Primeiro, reconhecer que você é pecador, arrepender-se dos seus pecados e confiar no Senhor. A primeira é reconhecer que nós precisamos tremendamente de Jesus Cristo. Muitas vezes nós só lembramos disso quando nós estamos em problemas. Quando nós passamos por dificuldades, nós precisamos reconhecer desesperadamente que nós precisamos de Jesus Cristo e exercitar a nossa fé, confessar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Assim abandonamos a nossa vida de pecado, damos meia volta àquilo que nós chamamos de conversão e começamos uma vida que glorifica o nome do nosso Deus. Romanos capítulo 10, verso 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nosso desafio é que você confesse o nome do Senhor Jesus. O meu desafio é que você compartilhe com outras pessoas esta simples mensagem, para que outras pessoas conheçam da graça e do amor de Cristo. Ainda mais, o evangelista João, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você já imaginou que presente maravilhoso? Ouvia essa semana um missionário que tinha perdido seu pai e tinha uma amargura tão grande no coração, porque ele não conseguia sentir paz por causa da ausência que ele sentia do seu pai. Em algum momento, ele teve a oportunidade de ouvir essa verdade, de que ele poderia e ele tinha um pai que queria cuidar dele, que queria zelar por ele, que estaria em todas as batalhas antes dele. Nós podemos, de fato, ser filhos de Deus somente aqueles que exercitarem a sua fé e creem no seu coração. Você consegue entender a minha saudade? Você consegue entender por que esta mensagem tocou fundo no meu coração? Porque em algum tempo os cânticos, as músicas, sempre falavam dessa transformação. Eu não quero cantar aqui, mas eu quero recitar a poesia de uma música tão conhecida. E ela dizia o seguinte, muito antiga: maravilhoso e sublime para mim, sim, nunca me esquecerei, dia glorioso em que Cristo encontrei e o coração lhe entreguei. Oh, que precioso amigo ele é, salvou-me da perdição, livre me fez, tirou-me das trevas, deu-me pleno perdão. A segunda parte da música diz: grande esperança Jesus já me deu, que não se desvanecerá. Há uma gloriosa morada no céu, que em breve minha será. Tudo porque neste dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinais alcancei. E você pode lembrar do estribilho junto comigo. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou,
e a luz em mim raiou, a paz do céu encheu meu coração. Quando eu uso dessas letras, vem alguma saudade no seu coração? Aguça o seu passado? Eu pergunto, por que nós hoje não temos falado com a mesma avidez, com a mesma vontade, com a mesma paixão sobre a graça e do amor de Cristo? Queridos, esta é a mensagem de salvação. Este é o plano de Deus. E o nosso desafio nesse tempo da campanha, Jesus transforma minha família, é simplesmente chegar para as pessoas que são importantes para nós e compartilharmos essa verdade. Eu tenho aceitado o desafio de compartilhar a salvação da minha vida, o meu testemunho pessoal com Cristo. E eu quero desafiar a você. Muitas vezes nós nos escondemos diante da sociedade. Hoje nós temos oportunidade de usar algo chamado de redes sociais, a internet, para falar da nossa fé. Eu quero desafiar a você, com toda a simplicidade, no seu celular, durante 2 minutos, apenas 2 minutos, não mais do que isso, falar daquilo que Cristo fez na sua vida. Quem você era, o que te levou a Jesus, o que Jesus Cristo fez no seu coração e quem é você hoje. Eu quero orar por você nesta hora. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar do meu coração aquilo que eu ouvi no dia de hoje, nesta semana, e aquilo que mexeu no meu coração. Pai, nós queremos lembrar daquele ditoso dia que nós encontramos ao Senhor Jesus e que esta alegria, essa disposição, essa vontade, esse amor que invade a nossa vida, seja o mesmo que nós possamos compartilhar com cada um dos nossos queridos, especialmente aquelas pessoas da nossa família, para que eles também possam experimentar o tremendo amor de Deus. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.